Oi, meu nome é Simone. Iremos tratar do coronavírus na China. A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhão de habitantes. A China corresponde à segunda maior economia do mundo e seu governo é representado pela República Comunista. Em 1949, o Partido Comunista, por meio de Mao Tse-tung, estabeleceu a República Popular da China, sendo ele o único partido no país até hoje. Atualmente, o presidente da China é Xi Jinping, que desde 2018 possui mandato vitalício. Em 17 de novembro de 2019, ocorreu possivelmente o paciente zero da coronavírus disease, abreviada como Covid-19. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, um novo coronavírus foi identificado em pacientes humanos. Descobriu-se relação do Covid-19 com o vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS-CoV, sendo então reconhecido taxonomicamente como um clado-irmão, o SARS-CoV-2. Esse é um vírus envelopado de fita simples, não segmentado e de sentido positivo, com alto nível de transmissibilidade, por gotículas de saliva, espirro, tosse, aperto de mão, catarro e objetos contaminados. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o panorama epidemiológico do Covid-19 na China, mês a mês. Janeiro. No primeiro dia de janeiro de 2020, o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, na cidade de Wuhan, foi fechado para limpeza e desinfecção. Mais tarde, o governo chinês confirmou que o mercado teve um grande papel na disseminação inicial, por estar relacionado à venda de animais selvagens, e o fechou por tempo indefinido. No dia 3, foi determinada a sequência genética do vírus, que foi chamado 2019 nCoV. No mesmo dia, a China notificou formalmente os Estados Unidos sobre o surto. No dia 11, um homem de 61 anos foi o primeiro caso confirmado de morte por Covid-19, e no dia 23, foi imposto o lockdown em Wuhan e em cidades próximas, com o objetivo de forçar uma quarentena na população. Além disso, no dia seguinte foi decidido construir o Hospital Rua Xinshan, exclusivo para Covid-19 e que foi construído em 10 dias. Em ambos os gráficos, de casos e mortes, há um crescimento, embora seja possível que muitos casos não tenham sido identificados devido ao desconhecimento sobre a doença e à ausência de testes no momento. Fevereiro. No dia 1º de fevereiro, foi decretado na província de Hubei que apenas uma pessoa de cada casa poderia sair para provisões uma vez a cada 2 dias. 4 dias depois, foram inaugurados 3 hospitais de campanha em parques de exposições e estádios, seguido da abertura de mais 13 nas semanas seguintes, totalizando 13 mil leitos, onde pessoas com sintomas leves e moderados foram mantidas para a prevenção de contaminação de membros da família e garantir que o isolamento fosse respeitado. No dia 8, foi lançado um aplicativo que rastreia possíveis pessoas infectadas e avisa sua proximidade aos usuários. Estando perto de um infectado, é recomendado que o usuário fique em casa e contate as autoridades médicas de onde mora. O aplicativo funciona baseado em um QR Code para cada cidadão, cruzando informações de localização fornecidas por aplicativos populares chineses, e pode informar também se a pessoa esteve em contato próximo com o infectado, como, por exemplo, se dividiu o mesmo vagão de trem. No dia 24, a China bane o comércio e consumo de animais selvagens em restaurantes, mercados e plataformas de vendas online, uma vez que essa prática foi apontada como possível origem da pandemia. Em fevereiro, a China observou o pico de casos e mortes por Covid. Os números continuam não sendo precisos, vista a falta de testes laboratoriais para a confirmação precisa do diagnóstico.
Março. Em março, houve uma queda dos casos e das mortes, provavelmente devido às novas medidas, como, principalmente, a criação do Código Nacional de Prevenção de Epidemias, do aplicativo que atribui o código QR aos cidadãos, pois os códigos entre as cidades eram diferentes e não eram muitas vezes reconhecidos entre elas, ou seja, havia uma necessidade de padronização. O país também fechou as fronteiras a estrangeiros e realizou o fechamento das salas de cinema, com o objetivo de evitar uma segunda onda de casos. Ainda foi lançada a sétima versão do Protocolo de Diagnóstico e Tratamento da Pneumonia por Coronavírus, o que pode ter auxiliado também na queda dos casos. O protocolo detalha que o diagnóstico é realizado por meio de características clínicas, testes laboratoriais, principalmente RT-PCR e testes sorológicos, alterações patológicas e exames de imagem do tórax. E a terapia realizada é de acordo com a severidade da doença, mas o tratamento geral é o de suporte, com monitoramento baseado em exames e do equilíbrio hidroeletrolítico, como também o uso de antivirais. Há ainda o tratamento pela medicina tradicional chinesa, que pode variar de acordo com as condições do paciente. Entretanto, em abril, é possível observar um número constante na quantidade de casos e um aumento de mortes, o que pode ser justificado por uma alteração no balanço de mortes pelo governo chinês. O número é 40% maior do que o anteriormente divulgado. Bom, no mês de maio, a curva do gráfico continuou diminuindo. Wuhan testou 1 milhão de pessoas em uma semana e a taxa de contagiados sem sintoma caiu de 660 a cada 1 milhão de habitantes para apenas 46, registrando queda significativa na incidência de casos assintomáticos. Além disso, a China completa um mês sem morte por coronavírus, com menos de 100 pacientes em tratamento e 623 pessoas isoladas com suspeita da doença. A última morte registrada na China foi reportada pelo governo em 14 de abril. Até então, no total, a China registrou 4.633 mortes e 82.933 casos desde que o vírus foi detectado pela primeira vez no final do ano passado na cidade de Wuhan. No mês de junho, houve um novo surto de Covid, que voltou a assustar os chineses. Novos 106 casos confirmados já foram o suficiente para que Pequim estendesse restrições e proibisse viagens. A nova onda pode ter sido gerada através da importação de salmão em maior mercado da capital. O governo também proibiu que táxis e outros veículos de viagem deixassem a cidade. Apesar disso, essa nova onda não interferiu na curva epidemiológica, que segue diminuindo. Também em junho, veio à tona registros feitos por uma agência de reuniões da Organização Internacional realizadas em janeiro, onde a OMS fez uma reclamação internamente sobre a demora da China em repassar dados, mesmo que a elogiassem publicamente. Além disso, Harvard apontou que o coronavírus pode ter começado a se espalhar em Wuhan no mês de agosto, baseado em estudo de imagens de satélite de hospitais. Mas China tratou essa suspeita como ridícula e não estendeu o assunto. De julho da China, a vida começou a voltar ao normal na maior parte do país. Os cinemas reabriram, alguns parques, bibliotecas, museus e outros estabelecimentos com metade da sua capacidade. Grandes aglomerações voltaram a ser permitidas. Além disso, a China também descobriu um novo foco de coronavírus em uma das suas províncias após 149 dias sem infecções. Isso pode ter causado, como podemos observar no gráfico, um leve aumento no número de casos positivos para a Covid e um aumento um pouco maior no número de mortes. No entanto, esse aumento pode não ter sido
tão grande quanto nos outros meses, como por exemplo janeiro, março, porque Pequim começou o plano de promover o uso da medicina tradicional chinesa para tratar pessoas infectadas. Um documento publicado pelo governo chinês afirmou que 92% dos casos de Covid no país haviam sido tratados com esse tipo de medicina. Além disso, desde o mês de julho, a China tem usado uma vacina experimental chamada de Coronavac em pessoas que trabalham em empregos de alto risco, como médicos, agentes de fronteira, é uma possível justificativa. Em agosto, a vida na China continuou com sua volta ao normal, tanto que em Wuhan, que foi o primeiro epicentro da pandemia, foi de ruas completamente desertas a raves com piscinas lotadas em um festival de música que ocorreu na cidade. No entanto, quando observamos o gráfico, a curva com relação a julho, notamos que houve uma leve queda no número de casos e mortes por Covid. Entre as teorias para essa queda, está aqui. Mesmo com essas aglomerações em Wuhan, como em outras cidades, o lockdown no início foi muito severo, como por exemplo em Wuhan. Somente em março a quarentena começou a ser aliviada lentamente, onde apenas um morador de cada casa tinha permissão para deixar a residência ou condomínio por no máximo 2 horas. Então, em abril, que a quarentena foi realmente encerrada. Só que essas aglomerações só começaram a ser vistas em agosto. Outra justificativa é que o governo testa bastante a população e tem um autocontrole sobre os focos de Covid, conseguindo controlá-los. Em setembro, na China, foi relatado o surgimento de 3 casos de Covid em uma cidade com 210 mil habitantes, e todos os habitantes foram confinados e testados para Covid. Hong Kong começou a realizar testes de Covid-19 em grande escala com o apoio do governo central da China a partir de 1º de setembro em assintomáticos maiores de 6 anos. Além disso, em todo o país, houve uma continuidade das testagens, o que fez com que o país conseguisse controlar os focos de Covid-19 e a curva, tanto de casos quanto de mortes, se manteve constante com relação a agosto. A China diz que não há necessidade de vacinar toda a população contra a Covid. Das mais de 30 vacinas contra o Covid, atualmente em testes em humanos e em todo o mundo, 9 são da China. É o país com maior quantidade. E entre essas 9 vacinas em testes de estágio final, 4 são desenvolvidas por empresas chinesas. Conclusão. Algumas autoridades e alguns países acusam a China de ter omitido dados de casos e mortes, questionando sua transparência. Entretanto, com base nos dados oficiais disponibilizados pelo governo chinês e mostrados nessa cronologia mensal, é claro que a China foi um país que venceu a pandemia da Covid-19. Destacam-se fatores chaves para que isso tenha ocorrido: lockdown severo no momento correto, ou seja, os cidadãos chineses ficaram em lockdown por completo e de maneira rígida, conseguindo fazer com que o vírus se espalhasse de maneira mínima. Com essa medida, é vista uma alta de casos apenas em fevereiro, com uma caída brusca em março. Métodos de diagnóstico eficientes, com o uso de vias complementares de tratamento, como a medicina tradicional chinesa. Métodos de controle inovadores, como o app que designa um QR Code para sua população, fazendo o rastreio de possíveis infectados. Continuidade em suas medidas, mesmo em períodos onde a incidência por milhão de habitantes era baixa, de modo que isso pode ser visto na testagem de assintomáticos em Hong Kong em setembro. E até mesmo uma pressão social. A cultura de ser um cidadão chinês, junto à responsabilidade, entre aspas, de ter causado uma pandemia, agregaram a adaptabilidade e adesão da população às medidas tomadas por parte do governo. Por fim, este é um relato de Salomon Belda, brasileiro que reside na China há mais de 10 anos. Muita gente duvida, pois está vendo de fora e acha que não é possível isso estar acontecendo aqui, logo onde tudo começou. Mas se vissem o que vejo, não duvidariam, pois poucos países estão agindo como a China age. Este trabalho foi realizado na disciplina de Epidemiologia Aplicada à Medicina Veterinária e Saúde Pública, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, FZEA-USP, no ano de 2020, sob orientação das docentes professora doutora Vera Letícia e professora doutora Trícia Maria.
Roteiro: Ana Carolina Tavares, Isabelle Mascarenhas, Letícia Simões, Sara Bonora e Pedro Armando. Narração: Ana Carolina Tavares, Isabelle Mascarenhas, Letícia Simões, Sara Bonora e Pedro Armando. Edição: Pedro Armando e Sara Bonora.